foto tudo aqui. Amém? Gostaria de cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém? Essa semana inteira, o pastor já tinha falado para a gente estar preparado, né? Aí essa semana eu comecei orando e Deus colocou uma mensagem no meu coração, né? Aí eu comecei a trabalhar em cima dela. Aí foi segunda, foi terça, comecei a fazer essas anotações. Mas o pastor não tinha falado ainda se ele vinha ou não vinha, né? Então aí a gente estava na esperança ainda de que ele podia vir, né? Aí eu estava um pouco confiante. Por quê? Porque eu estava preparando algo, né? Deus já estava ministrando no meu coração aquilo que Deus queria falar comigo. Mas chegou ontem e quando eu fui ler aquilo que eu tinha escrito, as minhas anotações e tal, e só colocar na sequência, né? Para poder passar algo que dê para entender, né? Deus voltou a falar comigo. Falou assim que não é mais aquela mensagem que ele vai pregar, que não era para compartilhar com a igreja, né? Aí eu guardei aquela mensagem, falei assim, então vai ficar para a próxima. Mas aí eu comecei a ficar em desespero. Por quê? Porque eu chego em casa 9 horas da noite, cansado, e mal dá para raciocinar, para pensar, tentar colocar alguma coisa no papel. Aí eu liguei mais uma vez para o pastor, né? O pastor falou que não sabia, e hoje avisou que não ia dar para vir. Vai ser algo, o que eu quero compartilhar hoje, que eu peço a Deus que me dê a graça de poder estar passando para a igreja, que Deus possa estar falando através de mim, aquilo que Ele quer falar para você hoje. É algo que Ele tem falado comigo e tem feito muita diferença na minha vida, depois que eu tomei a consciência de que era necessário para a nossa vida cristã, né? Porque somente é uma mudança de atitude quando nós temos um entendimento, e o Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento, à medida que nós nos aproximamos dele. Amém? E ontem à noite eu liguei para o Henrique. Falei, Henrique, ó, tomara que o pastor venha, porque não sei, né? Ainda Deus falou algo, Deus já tinha acabado de falar comigo, mas eu não tinha ainda preparado nada. E essa manhã, enquanto eu trabalhava, Deus começou a ministrar no meu coração alguns pontos. E eu tentei escrever tudo aqui. Amém? Que eu acredito é aquilo que Deus está querendo falar conosco essa noite. Amém? Há algo que nós precisamos ter em mente, que é muito importante para nós, para a nossa vida cristã. É ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Não apenas o conhecimento de que Ele existe, não apenas o conhecimento de que Ele faz, não apenas o entendimento e o conhecimento de que Ele está presente. Deus enviou Seu Filho para morrer por nós, no nosso lugar, não apenas para nos dar a salvação, mas para ter um relacionamento conosco. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que Deus, Ele nos atraiu para si, né? Através do Seu Filho. Através do Seu Filho Ele abriu o caminho, rasgou o véu para que nós possamos ter um relacionamento íntimo com Ele, né? E é algo que Deus tentou fazer lá no Monte Sinaí, lá com Moisés, e o povo rejeitou. Falou para Moisés, não Moisés, vai você, que a gente tem medo. Olharam para as nuvens, olharam para as nuvens trovejando lá no Monte de Sião, e eles tiveram medo. E o povo recuou. Falou assim, não vai você, que você vai lá, entra na presença de Deus, que a gente tem medo. E aquilo que o Senhor falar para você, você fala para nós, não é? O que o povo não entendeu era que eles negaram algo, uma experiência com Deus, que somente Moisés ia ter. Somente aquele que sobe a montanha, somente aquele que entra na presença de Deus, entra na nuvem, consegue ter uma experiência com Deus. Não aqueles que recuam, não aqueles que preferem o seu estilo de vida, que não querem rejeitar. Porque o que eu vejo é o seguinte: quando a gente não confia em alguém, quando a gente não ama, a gente não consegue se jogar plenamente aos braços desse sentimento.
Porque a falta de confiança vai nos reter a nos entregar totalmente, completamente. Não é? Eu vejo, quando Abraão foi entregar Isaac, eu vejo Deus provando isso nessa área. Né? Fala assim, você me entrega Isaac, eu quero Isaac, você vai sacrificar ele para mim. Se Abraão ele não tivesse confiado, não conhecesse a Deus intimamente, ele não teria entregado seu filho. Não é? Ele não teria se entregado completamente à vontade de Deus. Por quê? Por falta de confiança. Porque o não conhecer alguém imediatamente gera uma falta de confiança. Não é? A gente vai passar a ter confiança em alguém à medida que a gente conhece a pessoa. Não é? Amém? Então eu queria passar algo. Eu queria falar sobre intimidade com Deus. Que eu vejo que no meio de um relacionamento, a intimidade, aquele relacionamento mais profundo é necessário. E é algo que nós não vamos conseguir apenas vindo para a igreja, vindo na reunião de oração, apenas passando o dia inteiro orando em pensamento, orando no Espírito. É algo que a Bíblia mesmo fala, Jesus mesmo fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E aqui eu gostaria de ler, Mateus 6,6. Mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vem em secreto te recompensará publicamente. Há uma necessidade de que nós comecemos a criar, ou aquele que parou, volte a criar esse relacionamento íntimo com Deus. Separar aquele momento com Deus, escutar Ele falar. Porque nós vemos na Bíblia que todos aqueles que criaram um relacionamento íntimo com Deus, eles experimentaram mais de Deus. Eles conheceram Deus de uma forma maior do que os outros. A Bíblia fala assim que Deus mostrou a Moisés os seus caminhos, enquanto ao povo apenas mostrou os seus feitos. Moisés conheceu Deus por ter entrado na nuvem, por ter tido a ousadia de entrar na sua presença, querer mais de Deus. Ele conheceu Deus de uma forma diferente dos outros. Ele pôde ver a glória. Amém? Nós podemos ver em Daniel, o relacionamento que ele tinha com Deus. Daniel, a Bíblia fala que ele parava e orava 3 vezes por dia. E teve um decreto que saiu na época, proibindo que orassem a outro Deus, e era a pena de morte para aqueles que desobedeciam. Aí nós podemos ver que Daniel, ele não obedeceu aquele decreto que tinha sido falado, e ele continuou orando 3 vezes por dia, mas Deus veio no seu livramento que Deus deu a Daniel por causa disso, por causa da prioridade que ele deu ao seu Deus. Deus livrou ele da cova dos leões. Depois podemos ver também Davi nos Salmos. Eu gostaria de abrir Salmos 63. Nós podemos ver o tipo de relacionamento aqui que Davi tinha com Deus. Salmo 63, a partir do capítulo 1, fala assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na madrugada, na minha cama, e meditar de ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Em outra versão desse versículo 28 diz: a minha alma está pegada a ti. A minha alma está pegada a ti.
Esse capítulo de Salmo 63 revela o relacionamento que Davi tinha com seu Deus. Ele falava assim: a minha alma tem sede de ti, Deus. A minha alma tem sede de ti. A minha alma está apegada a ti. Nas vigílias da noite, quando eu acordo, eu medito na tua palavra. Nós vemos o relacionamento e o amor que Davi tinha por seu Deus, não é? Depois de Jesus também nós vemos que Jesus também nos deixou um exemplo. Nada ele fazia sem antes orar, sem antes ter um tempo separado com Deus, se chegar a Ele e buscar nele direção, não é? Mesmo na escolha dos discípulos, uma noite antes, Jesus passou a noite inteira orando para ele obter direção vinda de Deus, não é? E é tudo fruto de um relacionamento íntimo com Deus, né? De ele ter estado na intimidade. A direção é fruto da intimidade com Deus, não é? Passando tempo com Deus e a sua palavra, nós estaremos obtendo direção e mais alguns itens que depois eu vou falar, não é? Passando tempo com Deus e a sua palavra, nós somos transformados de glória em glória. Amém? Eu gostaria de abrir em 2 Coríntios 3. Aqui na Bíblia nós podemos ver que há duas formas de nós nos expormos à sua glória, a glória do Senhor, e de sermos transformados, não é? Gostaria de ler capítulo 3, no versículo 18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quando nós entramos diante de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito de Deus. Somos transformados na mesma imagem que está na nossa frente, a qual nós estamos expondo. Amém? Que é a glória de Deus. Amém? Então aqui fala assim que essa imagem, a imagem de Deus, na sua presença nós somos transformados de glória em glória. Mas no capítulo 4, no versículo 4, também diz assim que Cristo, fala assim que resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui nós podemos ver que a Bíblia mesmo fala que a palavra de Deus também é o resplendor da luz da glória de Cristo. É o resplendor da luz da glória de Cristo. Então, para nós sermos transformados, nós precisamos, primeiramente, entrar na sua presença, nos expormos à sua presença, buscar Ele em intimidade, e também nós somos transformados pela sua palavra. Então nós precisamos da sua presença e da sua palavra para sermos transformados de glória em glória, segundo a imagem. Amém? E quando nós passamos tempo com Deus e com a sua palavra, nós passamos a obter direção para as nossas vidas, né? E às vezes essa direção não é justamente aquilo que nós estamos esperando, ou aquilo que nós queremos, né? Ou aquilo que nós pensamos é certo, né? Nós vemos um exemplo lá no nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava orando para Deus livrar Ele desse cálice que seria a cruz. Fala assim: Deus, me livra desse cálice, se for a tua vontade. E a resposta de Deus foi a cruz, não é? Então muitas vezes nós podemos ver que muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Esse aí é o cuidado que nós precisamos ter, porque muitas vezes a gente está certo, tem aquela certeza de que aquilo é a vontade de Deus, não é? E na nossa pressa a gente acaba optando por aquela opção que é na nossa vontade, que a gente tinha certeza de que era de Deus, mas em nenhum momento essa era a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente pode se achegar a Deus com aquela mesma certeza de que aquela é a direção de Deus e na presença de Deus. Quando a gente está buscando a Deus, Deus fala que não é aquela a nossa vontade, né?
Pelo menos isso já aconteceu muito comigo. E eu ter certeza, falar assim, Deus, eu tenho certeza de que isso aqui é de Deus. Eu tenho certeza. Muitas vezes, pela misericórdia de Deus, eu mesmo sem buscar o suficiente, ou quanto eu deveria, Deus fez eu tornar o meu coração para outra direção, né? Pela sua misericórdia. Mas é algo que diz respeito a nós, a nossa atitude. Deus nos chamou para que nós sejamos dependentes dEle. Então nós precisamos tomar o primeiro passo, que é buscar a Deus, buscar a sua direção, entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta e buscar a direção exata de Deus. Esse é o perigo, a gente tomar uma atitude, tomar uma decisão com aquela certeza apenas de que nós achamos que é de Deus, porque é muito bom, não é? Eu lembro uma vez, eu sempre conto para algumas pessoas, para uns mais chegados, né? Eu falo assim, a primeira vez que eu escutei Deus falar e me dar direção, sem nenhuma dúvida que eu senti no meu interior, foi logo no início da minha conversão, que eu me converti, passaram 6 meses, eu me batizei, e eu tinha certeza de que Deus era comigo, eu sabia que Deus era comigo e tal, e eu começava a buscar, como eu estava lendo a Bíblia, naquele fogo, né, que a gente querer mais, querer conhecer, de que tudo é novidade, né? Aí aconteceu de que eu queria muito algo, né? Eu não vou dar detalhes. Aí eu falei com Deus, Deus, eu quero muito isso aqui, né? Apresentei diante de Deus, só na minha mente, né? Porque eu pensava assim, não, é só Deus e eu, ninguém mais vai ficar sabendo. Aí o dia que vier a resposta de Deus, só eu vou ter certeza que é Deus falando comigo, né? Aí nos meus pensamentos eu orei a Deus, falei, Deus, expus tudo, né, aquilo que eu queria, falei assim, Deus, eu preciso disso, né? Eu preciso, né? Eu quero muito. Aí eu falei com Deus, eu vou orar até o Senhor me responder, né? E uma atitude que nós temos que tomar, que a Bíblia mesmo fala, orar sem cessar, né? Para a gente colocar diante de Deus tudo aquilo que nos incomoda, que nos inquieta, que nos causa ansiedade, e Ele derramará em nós a sua paz. Amém? Aí eu comecei a orar para Deus, falei assim, Deus, eu quero muito isso, então toda hora eu vou orar em meu pensamento até receber, né? Eu estava achando que tinha certeza que ia receber, né? Eu falei assim, não, então se eu vou receber, no meu coração eu tinha aquela certeza, não, é de Deus, né? Vai dar certo, porque Deus está no meio, então vai dar certo, né? Naquela imaturidade de novo convertido, né? Mas, amém. Aí eu comecei a pedir toda hora em pensamento, falei, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero aquilo lá, eu estou precisando, né? E passou quase um mês, e eu todo dia falando com Deus, no meu pensamento, Deus, eu preciso, Deus, eu quero. Aí uma hora, eu estava no serviço, aí fui beber um pouco de água, e fui orando. Enquanto eu orava, eu parei e bebi água. Na hora que eu bebi água, Deus veio e falou comigo. Eu falo para todo mundo, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Ele falou que não. Ele falou que não era da minha vontade e que eu não ia receber aquilo que eu estava tanto pedindo, né? Agora eu conto isso aí porque eu acho muito engraçado. Porque a primeira vez que eu escutei Deus, que eu senti Deus falando lá no meu fundo, no meu interior, lá no meu mais íntimo do meu coração, aquela certeza de que Deus falando, Ele falou para mim um não, né? Ele chegou falando assim, não é da minha vontade. Eu falei, amém. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei e tirei aquilo do meu coração, né? Mesmo ainda querendo, né? Isso que a gente não pode se mostrar. Diante de Deus a gente não pode se mostrar teimoso, né? Diante dos homens a gente pode, mas diante de uma direção dada por Deus, a gente não tem como continuar teimoso, né? Amém? Então a direção, nós precisamos entrar nessa intimidade com Deus, criar um relacionamento mais íntimo com Deus, para quê? Para poder obter direção em todas as áreas da nossa vida, não é? E nós obteremos também respostas, amém? E nós poderemos ver a intervenção de Deus, né? Muitas vezes nós não vemos, não conseguimos ver Deus agindo em nosso favor, porque a gente não coloca aquilo que nós precisamos diante de Deus.
aquilo que nós precisamos aos seus pés. A gente não corre ao refúgio, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e não coloca nas suas mãos, não é? Porque Ele tem o controle de tudo, né? Se Ele sabe o que é bom, o que não é bom, amém? Muitas coisas, muitas tempestades podem acontecer na nossa vida, e Ele tem todo o poder para acalmar essas tempestades, não é? E é isso que nós precisamos ter sempre em mente. Se nós queremos ver a intervenção de Deus em alguma área da nossa vida, nós precisamos correr a seus pés. Nós precisamos buscar a Ele em oração, em jejuns. Amém? E também o que passando o tempo com Deus e com a sua palavra, nós também somos cheios do Espírito Santo. Né? Tem uma parábola que é chamada parábola do servo vigilante, em Lucas capítulo 12. O primeiro versículo 35 diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesse essas vossas candeias. O que fala aqui nesse capítulo é que nós precisamos estar preparados e cheios do seu Espírito. Né? As candeias serão cheias de azeite. Amém? E azeite é o símbolo do Espírito Santo. Não é? É isso que nós precisamos. Quando nós nos chegamos a Deus, nós iremos estar sempre preparados e cheios do Espírito Santo. É a forma que nós precisamos de viver, enchendo-nos do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós podemos ver lá em 2 Reis. 2 Reis. Eu acho que é capítulo 8. Eu perdi o papel, achei o papel. Capítulo 4, versículo 4. Aqui nós podemos ver algo interessante. Capítulo 4, versículo 4. Todo mundo conhece a passagem, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva, não é? Eu vou ler desde o primeiro versículo, amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui nós podemos ver algo interessante. Se a gente continuar naquele conceito de que o azeite é símbolo do Espírito Santo, né? Nós podemos ver que no versículo 4, fala algo interessante, né? Porque Eliseu não entrou para operar um milagre, apenas falou para a mulher: mulher, entra na tua casa. E uma palavra que me chamou muito a atenção é: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Porque ela estava falando assim: entra na tua casa e tranca a tua porta. E foi o que ela fez.
E o que Deus fez por causa dessa obediência, essa atitude de obediência que ela teve? O azeite na sua casa se multiplicou até encher todas as vasilhas. O que a Bíblia nos está falando, o que a palavra de Deus nos está falando, que na intimidade com Deus, no nosso quarto trancado com Ele derrama o seu Espírito, derrama o seu azeite, até nos encher. Amém? E nos dá sustento. Somente na intimidade com Deus nós iremos ter esse sustento que nós precisamos. Nós poderemos estar cheios com acessos às nossas candeias. Na antiguidade, para uma candeia estar acesa, ela precisava de ser abastecida, e abastecida com azeite, que hoje simboliza o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. A Bíblia nos fala, e o único jeito de nós abastecermos é na intimidade com Deus. O único jeito de nós sermos cheios do seu Espírito Santo é na intimidade com Deus. É onde nós encontraremos sustento, onde nós encontraremos direção, onde nós seremos cheios do Espírito Santo, onde nós veremos a intervenção de Deus. Amém? E por isso é necessário nós nos consagrarmos de todo o coração a Deus. Eu gostaria de ler mais uma passagem. Levítico, capítulo 8. Aqui o título que foi colocado na minha Bíblia é Consagração de Arão e seus filhos. Aqui nos dá uma passagem simbólica do que nós precisamos fazer e o que nós precisamos consagrar ao nosso Deus. Amém? Versículo 24 diz assim: também fez chegar os filhos de Arão, pois daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E espargiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. O que nós entendemos aqui, que o sangue derramado sobre a orelha, o polegar e a mão direita e o polegar do pé direito do sacerdote simbolizavam consagração completa. É isso que nós precisamos. Tomar uma atitude e nos separar aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, porque a nossa escolha, o nosso Deus, Ele é radical, Ele abomina a iniquidade, Ele abomina tudo aquilo que não vem dele, que não é santo, que não é puro, E é isso que nós precisamos também ter em mente, a separação, separarmos completamente daquilo que Deus não se agrada, sem importar o que os outros dirão, Paulo fala assim: se há perseguição, e se é por causa do nome de Jesus, que nos alegremos por causa disso, Mas se há algo que nós merecemos, e uma perseguição que nós merecemos, que alegria há nisso, Amém? Algo que nós precisamos entender. A Bíblia ela fala sempre bem claro, para separarmos o santo do profano e aquilo que tem aparência de mal, E essa passagem fala justamente sobre isso, sobre consagrar. Quando ele fala assim, que foi consagrado, o sangue foi derramado sobre a orelha, sobre o polegar da mão direita e o polegar do pé direito do sacerdote, simbolizavam a sua consagração completa para ouvir, ensinar e observar a palavra de Deus. Para ouvir, para ensinar e para observar, isto é, para andar nos caminhos do Senhor. Então é necessário, segundo a Bíblia, uma consagração completa da nossa vida. Amém? Já estou terminando. Só que muitas vezes nós, pelo menos eu já passei por isso, depois de um tempo que a gente é crente, andando com o Senhor, parece que a gente começa a desanimar. Parece que as coisas começam a ficar difíceis.
Parece que a gente já não tem mais essa vontade de se achegar a Deus. Não tem, parece que não tem mais forças, né? A gente começa a culpar tudo, botar culpa em tudo. Mas aqui no Japão, né? Aqui é fácil falar assim, é culpa do Japão, né? O Japão é muito estressante, a gente fica muito isolado, né? A gente trabalha muito. É muito fácil a gente colocar a culpa em tudo, né? Falar assim, Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar. Em outras palavras, essas palavras, eu imagino como essas palavras devem ferir o coração de Deus. Porque imagine, a gente está falando que a gente não tem tempo para passar, não tem tempo para passar tempo com aquele que sustenta o mundo, com aquele que sustenta as galáxias, com aquele que nos dá o fôlego de vida a cada manhã. A gente está falando para Deus, Deus, eu não tenho tempo para ti. Né? E a gente começa a colocar desculpa em tudo. Eu não tenho tempo para passar contigo, com a tua palavra, para buscar um relacionamento mais íntimo contigo. Né? Antigamente eu falava isso, só que hoje em dia eu vejo que não tem desculpa. A Bíblia nos mostra que algo que nós precisamos, é responsabilidade nossa manter a chama acesa. É responsabilidade nossa a gente estar cheio do Espírito Santo. É responsabilidade nossa estar diante de Deus e viver uma vida agradável a Ele. É a nossa responsabilidade, a gente não pode colocar a culpa em nada. A gente não tem mais como dar desculpa para Deus, falando assim, Deus, eu trabalho muito. Deus, eu não tenho tempo para te buscar. A gente está falando daquele que sustenta a vida, daquele que as suas misericórdias se renovam a cada dia. A gente está falando dele. A gente está falando que a gente não tem tempo para passar com o Deus Todo-Poderoso. Isso mostra a nossa falta de dependência por Ele. Isso mostra a nossa falta de amor por Ele. E algo que nós precisamos estar sempre sondando no nosso coração. Assim como Davi falava, vê se há algum caminho mau em mim. Muitas vezes a gente fala que ama Deus, Deus, eu te amo. A gente vem aqui na igreja, louva, adora, fala assim, Deus, eu te amo, e ergue as suas mãos e canta. Eu quero sentir a tua presença. Mas quando chega o momento da gente se doar, fala assim, Deus, eu quero te conhecer mais. Assim como Davi falava, eu quero habitar na tua casa todos os dias da minha vida e inquirir no teu santo templo. Outra versão fala meditar no teu santo templo. Mas eu prefiro ainda a versão que fala inquirir no teu santo templo, que ela significa, inquirir significa vir a saber coisas através de perguntas. É um diálogo, é um relacionamento. A gente não tem como falar para Deus, Deus, eu não tenho tempo para te buscar. Deus, se aquele meu primeiro amor se esfriou, foi por causa das circunstâncias, foi por causa do que eu estou vivendo, por causa do que eu estou vivendo em casa. Eu desanimei. E muitas vezes a gente bota a culpa em Deus. Deus, são muitas tribulações. Eu não tenho mais força. Né? Sendo de que a responsabilidade de manter a chama acesa é nossa. A responsabilidade de ter um relacionamento mais profundo é nosso. Deus fala, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. O primeiro passo é nosso. A primeira atitude é nossa. De nos achegar diante de Deus e buscar a sua face. E isso é falado na Bíblia. Eu gostaria de abrir Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 2. O próprio Jesus fala para João, escreve e envia esta carta. Também uma passagem que eu acredito muito conhecida, mas que essa passagem nos mostra de quem que é a responsabilidade de se manter no primeiro amor, de manter essa chama acesa. Amém? Capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Só para entendermos essa parte aqui, fala assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Jesus está falando para João.
Fala assim, João, escreve a igreja de Éfeso. Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que são os 7 anjos, né? E que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro representavam as 7 igrejas, as quais João ia escrever, né? Jesus está falando assim, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Jesus Cristo, aquele que anda no meio da sua igreja, é Ele que está falando. Amém? Versículo 2 diz, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor, né, a tua primeira caridade. Aqui ele fala assim, que na verdade a igreja de Éfeso, ela estava fazendo muita coisa boa, né? Ele tinha um selo, igual está escrito aqui, ele pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos, e isso achou mentirosos, teve paciência, trabalhou pelo seu nome, sem se cansar. São pessoas que estão trabalhando, né, que conheciam a Deus. Mas Jesus vem no versículo 4 e fala assim, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amém? E no versículo 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Não é? Nós que não estamos acostumados, pelo menos eu já fiz isso, eu dava desculpa de que eu tinha esfriado por tudo que estava acontecendo à minha volta, por tudo que eu via na minha volta. Eu falava para Deus, Deus, está difícil, eu estou desanimado com aquilo que eu vejo, né? Com as pessoas que se dizem crentes e não são, né? Que em vez de dar, que eles vivem somente de aparências, assim como os fariseus que Jesus duramente criticou, né? E muita coisa, falava para Deus, Deus, isso me entristece e me desanima, eu fico sem forças para te buscar. Mas a Bíblia é clara, que ele fala assim, Jesus fala para a igreja de Éfeso, fala assim, tenho contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor. E ele não fala assim, eu vou fazer acender a chama do primeiro amor. O que no versículo 5 nós vemos Jesus falando assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Isso joga toda a responsabilidade em mim e em você. Isso joga toda a responsabilidade nas nossas mãos. O que Jesus está falando é que se nós não temos forças para entrar e ter um relacionamento íntimo com Ele, se aquilo que nós fazíamos, nós não fazemos mais, se não gastamos mais tempo com Ele, se aquela chama do primeiro amor se esfriou, Ele fala assim, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. O que nós vemos pela história é que a igreja de Éfeso, essa igreja nasceu num mover tremendo de Deus. Os maiores milagres sobrenaturais que a Bíblia fala, acho que, se não me engano, é Atos 19, né? Através de Paulo operando milagres sobrenaturais. Naquele lugar nasceu a igreja de Éfeso. Nasceu num mover poderoso de Deus. E 50 anos depois, eles já tinham perdido o primeiro amor. Eu acredito que 50 anos depois, ainda tinha pessoas que viram como nasceu essa igreja. E nós nos lembramos quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, aquilo que nós sentíamos, né? Aquilo que nós sentíamos por Ele, aquela sede, aquela fome que nós tínhamos por Ele, né? Tudo que nos era ensinado nós queríamos fazer. Quando falavam para mim que existe o batismo no Espírito Santo, eu comecei a buscar. Falei assim, Deus, eu quero o batismo no Espírito Santo.
Eu não consigo entender como que eu vou falar em línguas. Mas isso já não é coisa minha, é Deus. Porque eu sabia que existia um sobrenatural. Tudo que todo mundo falava assim, ó, Deus se moveu em poder, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu ouvia o colega meu falando assim, lá no Brasil, quando a gente ia para a vigília, o chão brilhava por causa da presença de Deus. Na vigília, no meio do mato, o chão brilhava, as árvores brilhavam. O colega meu falava assim, ó, você pegava um galho, dava para você ler a Bíblia no escuro, de tanto que brilhava aquele galho. Eu falava para Deus, Deus, eu quero ver isso. Aquela paixão a gente não pode perder. Aquela sede, fala assim, Deus, eu quero ver o teu sobrenatural. Deus, eu quero ver mais de ti. Aquela sede a gente não pode perder. Não é? A gente não pode se contentar com apenas aquilo que passou. A gente pode ver no milagre lá nas vasilhas, que Eliseu fala assim, ó, quando se encher uma vasilha, tira essa vasilha, passe lá para frente e coloca outra. Precisava ter falado isso? Não é questão de lógica. Mas na verdade o que Deus estava falando assim, se encher uma vasilha, pega outra nova, que sempre vai ter mais de Deus. Amém? Sempre vai ter mais de Deus. Tem uma vasilha, você quer mais de Deus? Deus vai responder a nossa sede, a nossa fome por Ele. Deus vai responder, Ele vai vir ao encontro da sede e da fome que nós temos. Se você e eu, se a gente não tiver sede, Deus não vai vir, não vai se revelar de uma forma diferente nas nossas vidas. A Bíblia em Amós fala assim, que chegarão dias em que eu derramarei, disse o Senhor, fome e sede, não de comida nem de bebida, mas da minha palavra. Não é? Pois eu estou tirando esse versículo fora de contexto, mas para trazer um entendimento a nós, para trazer um entendimento de que se nós precisamos, se nós não termos fome nem sede de Deus, nós podemos pedir a Ele, e Ele derramará da sua fome sobre nós. Fala assim, Deus, fale para Deus, Deus, eu quero ser como uma terra que embebe a água que cai dos céus. Amém? Essa sede, essa fome que nós precisamos ter, para Deus vir e se revelar de uma forma mais grandiosa na nossa vida. Eu tenho experimentado muito de Deus, e ainda quero mais. Eu preciso de mais. Eu quero ver mais. Ainda, o nosso Deus, Ele é um Deus inesgotável. Eu sei que existe mais. Quando o colega meu falava assim, que na vigília até o chão brilhava, eu falei assim, Deus, eu quero ver isso. Eu quero ver isso, eu acredito. Mas eu também quero ver. Se outro experimentou, eu também preciso experimentar. Eu também quero experimentar. Aí não passou muito tempo, aí me chamaram para uma vigília, foi a primeira vigília que eu fui. Eu acredito que foi nesse momento que eu fui batizado no Espírito Santo. E foi nessa noite que eu vi também o chão brilhar. Eu não acreditei. Não acreditei em forma de falar. Tá? Amém? Aquela noite, Deus se mostrou do jeito que eu estava pedindo para Ele. Falava assim, Deus, se outros viram, eu também quero ver. Se o Senhor mostrou para outros, eu também quero ver. E nós vemos a manifestação de Deus na sua palavra, em toda a Bíblia, há manifestações sobrenaturais de Deus. Nós precisamos ter essa fome e essa sede, de querer mais de Deus, de buscarmos a Deus mais na sua intimidade. A intimidade com Deus é a base, tem que ser a base do nosso relacionamento, e tem que ser algo principal na nossa vida. Não é? Não cabe a desculpa de que a gente não tem tempo, porque diante de Deus, Deus sabe o que há mesmo de verdade dentro do nosso coração. Não é? Porque nós temos tempo para tudo. Teve um pastor que faleceu esses tempos atrás, o David Wilkerson, ele fala assim, ninguém vai ter desculpa de falar para Deus que não teve tempo de buscar a sua face. Né? Prova disso é o Facebook. Né? Prova disso é o Facebook. Todo mundo tem tempo para o Facebook, todo dia. Né? Aí o David Wilkerson, antes de morrer, ele estava velhinho, acho que, se não me engano, foi a última pregação dele, que ele não conseguia mais nem ficar em pé. Mas era um homem de Deus, considerado um profeta. Ele falou isso.
Ele fala assim, eu vejo todo mundo com aquela tecnologia que está saindo, tudo na mão, tudo no celular, e todo mundo gastando tempo, perdendo tempo em que eu vou postar, que foto legal eu vou tirar para colocar. Não que seja pecado, não que seja pecado, mas nós precisamos tomar cuidado para não tirar o tempo de Deus. A gente não tem mais desculpa. A gente não tem mais desculpa de falar para Deus, Deus, eu não tenho tempo para ti. A gente não tem desculpa de falar, Deus, eu estou desanimado, eu não tenho força para te buscar. Quando a gente pensa que não tem direção nenhuma, na verdade, é o que eu falo sempre. A gente nunca vai ficar sem direção de Deus. Por mais perdido que a gente se sinta, a gente tem uma direção. Corre para os braços do Pai. Se refugia nele. A Bíblia fala assim que há uma esperança que nos foi proposta em Hebreus, se não me engano, capítulo 4, a qual nós precisamos correr. O que nós precisamos fazer é correr diante de Deus. Se você está sem aquela chama queimando, sem aquela sede, aquela fome, chegar, correr diante de Deus e falar para Deus assim, Deus, Tu és a minha esperança. Deus, Tu és a minha esperança. Derrama sobre mim fome, derrama sobre mim sede, que eu quero Te conhecer. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. A gente não tem mais desculpa de falar que não temos tempo, que estamos desanimados, que as circunstâncias não colaboram para esse fim, sendo de que a nossa prioridade tem que ser essa: buscar intimidade com Deus, buscarmos que ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Amém? Todas as pessoas que nós vemos na Bíblia, os heróis da fé, eles experimentaram muita coisa de Deus. Por quê? Porque eles criaram um relacionamento com Ele. João mesmo falou, antigamente eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Agora não tão somente daquilo que eu ouvia falar, e Jó era considerado reto aos olhos de Deus. E Jó, que ele se guiava por aquilo que ele tinha ouvido falar de Deus. Mas depois que Deus se revelou a ele de uma forma diferente, tudo mudou na vida dele. Parece que Deus, antigamente eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Se você quer ter um relacionamento, quer passar a experimentar mais de Deus, passar a experimentar Deus de uma forma diferente, é isso que nós precisamos fazer. Parar de nos contentar, de conhecer a Deus, de ter um conhecimento de Deus apenas de ouvir falar, apenas de nos contentarmos em ficar sabendo que Deus operou algum milagre na vida de um irmão, que Deus trouxe um avivamento em alguma cidade, que Deus fez aquilo, que Deus fez aquilo outro. É hora de nós parar de conhecer a Deus apenas de ouvir falar e começar a andar com Ele, para que toda essa manifestação do seu poder, da sua graça e do seu amor, nós mesmos a possamos experimentar. Moisés, a Bíblia fala que a Moisés foram revelados os seus caminhos, enquanto que o povo apenas os seus feitos. Aquilo que Moisés experimentou, somente ele experimentou. Somente ele, por ter subido, por ter entrado no monte, no santo monte, por ter se exposto à sua presença, ele pôde falar diretamente com Deus. Algo que Deus queria para o povo inteiro, não tão somente para ele. Hoje, assim como eu já falei, a gente foi atraído por Deus através de Jesus Cristo para termos um relacionamento íntimo com Ele, o que vai refletir a nossa dependência por Ele. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração. Intimidade. Intimidade com Deus. Tem uma música do Judson, que eu achei legal a letra, que chama Intimidade, Paixão e Força. É isso que nós precisamos. Intimidade, paixão por Deus e força. Amém? São coisas que a gente somente vai encontrar na presença de Deus. Amém? Não sei o que você está buscando,
mas que nós possamos entrar no nosso quarto, trancar na nossa porta e buscar esse Deus que está no secreto conosco. E Ele nos revelará coisas que nós não conhecemos, que nós desconhecemos, íntimas do seu ser. Amém? Eu gostaria de pedir à igreja para ficar em pé. Deus, antes de orar, você que quer ter um relacionamento mais profundo com Deus, fale com Ele essa noite. Aproveite este momento, porque Ele está presente no nosso meio. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo tem selo por nós. Ele não quer nos deixar do jeito que nós estamos. A sua palavra foi exposta. Nós não temos mais desculpa. É como a Bíblia diz: arrepende-te, lembra-te de onde caíste. Amém? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. É algo que Deus tem colocado nessas últimas semanas, não é? Da gente estar passando mais tempo com Ele. Nós pedimos para Ele: Deus, mostra-me a Tua glória. Deus, manifesta o Teu poder e a Tua glória em nós, em nosso meio. E somente um jeito: depende de mim, depende de você, da gente experimentar mais de Deus. Peça ao Senhor essa noite, que Ele derrame sede e fome no seu coração. Você que faz tempo que não sente a sua presença, pede para Ele, fala para Ele: Deus, me dá sede e fome pela Tua palavra, me dá sede e fome pela Tua presença. Pega um clamor a Deus, pensa para Ele: Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi exposta e ela veio de encontro ao meu coração. Pai amado, eu quero Te agradecer, Deus amado, porque o Senhor não nos deixa, Pai, como nós estamos, mas antes trabalha para nós, para formar o nosso caráter, para formar em nós aquilo que o Senhor quer formar. Deus amado, nós queremos ser mais como Tu. Deus amado, nós queremos ser mais parecidos a Ti. Deus amado, nós queremos mais experimentar de Ti. Pai amado, nós queremos, ó Pai, nessa noite pedir a Ti perdão, Deus. Ó Pai amado, por termos, ó Pai, nos afastado de certa forma de Ti, Deus amado, em nome de Jesus. Nós sabemos que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanha todos os dias. Mas nós também entendemos, Deus amado, que nós precisamos tomar o primeiro passo e nos achegar a Ti para que o Senhor possa se achegar a nós. Deus amado, olha para o nosso coração, ó Pai amado, em nome de Jesus, se nos transforma e nos toca. Pai, nessa noite nós precisamos ser chacoalhados, ó Pai, pelo Teu Espírito. Nós precisamos ser acordados, ó Pai amado, por Ti. Deus amado, vem acordar, tirar toda a venda dos nossos olhos, tudo aquilo que nos impede de que nós possamos enxergar a Tua vontade. Deus, a Tua palavra é a Tua vontade explícita, a Tua vontade revelada. Deus amado, que nós possamos nos encher, ó Pai, da Tua vontade, e que o Senhor possa estar nos enchendo do entendimento da Tua vontade. Deus amado, em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Pai, atrai o nosso coração, Deus amado, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus amado, venha nos incomodar, ó Pai amado, e nos atrair, ó Pai. Venha, Pai amado, frutificar, ó Pai, em nosso coração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, venha com Teu poder, Deus amado. Oh, em nome de Jesus, se mover, ó Pai, mais em nós, Deus. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos, Deus. Nos ajuda, Pai amado, porque muitas vezes nos faltam mesmo as forças, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que Tu és aquele que nos sustenta, Deus amado. Que nós possamos falar, que nós possamos mostrar a Ti um amor, ó Pai, da magnitude assim igual a de Davi, Deus. Que possamos falar: a minha alma está pegada a Ti, Deus. Em nome de Jesus, que na vigília da noite, quando eu acordo, eu medito, Pai, na Tua palavra, Deus amado, buscando a Tua revelação, buscando o que fazer o Teu querer, buscando o que andar nos Teus caminhos, que conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus caminhos, para poder andar de forma agradável a Ti. Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda.
Deus amado, nos ajuda. Nós queremos te amar mais. Deus amado, nós queremos nos entregar mais a Ti, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nos achegar à fonte, que és Tu, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. E beber das Tuas águas. Ó Pai amado, em nome de Jesus. Derrama fome e sede sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, coloque esse temor, ó Pai, dentro de nós, Deus amado. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.